hoje ela é nutricionista, trabalha com mulheres, né, de várias formas, de forma integrativa, pensando a nutrição como uma parte do todo, né? Não apenas como cardápio, como mudança de pratos, vamos dizer assim. E o que eu acho mais legal de doutora Roberta é o lifestyle dela, que a gente conversou também um pouquinho sobre isso. Ela gosta de yoga, gosta de ter esse contato com a natureza. Conte um pouquinho aí mais sobre você, Roberta. Oi, meninas. Oi, Tâmara. Obrigada pelo convite, pela parceria, né? Realmente, nosso primeiro encontro foi uma conexão muito grande. Depois, algumas pessoas perguntavam se a gente se a gente já era amigas, e eu falei, não, a gente se conheceu agora. Foi muito legal mesmo. Realmente, a nutrição foi minha segunda graduação. Mas eu sempre, desde sempre, da adolescência, eu sempre gostei muito de saúde, de boa forma, de alimentação. Mas primeiro fiz odontologia. Fiz odontologia, fui muito feliz com a odontologia, mas a nutrição estava sempre na minha vida. E por causa de um problema pessoal, né? Eu usei muito tempo anticoncepcional e quando eu parei, eu tive muita acne, queda de cabelo, não fiquei bem. Fiquei 2 anos atrás de vários profissionais de tratamento e nada resolvia. Até que eu fiz uma consulta com um nutricionista. Em 2 meses eu tive um resultado tão assim transformador que eu fiquei tão apaixonada que no mês seguinte eu resolvi fazer nutrição. No Uau! início eu conciliei com a odontologia, mas depois eu larguei tudo, larguei meu consultório, larguei tudo, todo mundo achando que eu estava doida, né? Mas me joguei na nutrição com tudo. E assim, eu já entrei na nutrição, que é principalmente. Deu uma travadinha aqui. Você tá me ouvindo bem? Tô, sim. Pronto, mas eu acho que já voltou. Massa demais, é muito bom te receber aqui e ter você também como parceira, porque eu acredito muito que a gente cresce junto, né? Quando a gente serve, inclusive, os pacientes de forma interdisciplinar. Mas a Estela falou aqui, ó, que o áudio ficou ruim. Confirmem pra gente se agora já voltou, se o áudio tá bom, se vocês estão vendo bem a gente, tá? E a gente vai começar logo aqui, Roberta, falando sobre coluna. Da coluna, né? Dor lombar. Primeiro que a maioria das mulheres tem dor e a maioria das pessoas no Brasil e no mundo sentem dor. Então, esse é um assunto sempre pertinente em todos os aspectos, né? Para nutrição, para medicina, para psicologia, para fisioterapia, porque é um assunto que ganha as paradas de sucesso, infelizmente. Tem dados, né, da Organização Mundial de Saúde que diz que 80% das pessoas têm ou terão dor em algum momento das suas vidas. Só que o que a gente quer trazer para vocês hoje é uma informação até que eu posso dizer novidade, porque tem gente que realmente não sabe a relação da dor lombar com endometriose, mas a gente quer fazer aí essa relação de dor, endometriose, nutrição, para que vocês saiam daqui sabendo coisas que vocês não sabiam, podendo educar outras pessoas, né, amigas, mãe, tia, avó, e principalmente com dicas práticas. Hoje a gente quer entregar para vocês também dicas práticas sobre nutrição, alimentos, exemplos práticos e também sobre exercícios próprios da fisioterapia, algumas dicas de mobilidade, enfim, dicas para que vocês possam ter melhora ainda depois dessa live aqui em relação à saúde de vocês. Então vamos começar falando sobre dor lombar. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre dor de coluna e a relação que você vê assim, na sua prática em aspectos relacionados à alimentação, a hábitos. Eu vou complementar aqui, né? Mas a maioria Uhum. das pessoas que já me conhecem já sabem, e eu falo muito sobre dor de coluna, eu gosto desse assunto, eu tenho formação em tratamento e avaliação de coluna, avaliação e tratamento, mas eu queria ouvir sua perspectiva, porque eu sei, inclusive, que existem alimentos que causam mais inflamação e má nutrição ali para a coluna, para o disco, existem alimentos que favorecem, então eu queria ouvir um pouquinho
de você em relação a esse tema dor lombar? A dor de coluna, né? Não é que o alimento ele vai causar a dor, mas uma alimentação com um perfil inflamatório vai desencadear isso, né? E quando você tem algumas deficiências, né? Aí você pode ter questões com a massa muscular. Quando você não come proteína suficiente, você pode perder massa muscular e aí essa coluna não fica com estabilidade. Tem a questão da massa óssea também, né? Quando você tem deficiências nutricionais, você também pode estar gerando uma deficiência da parte óssea, que também pode gerar a dor. E principalmente é a inflamação, né? Que é algo mais, tem um potencial mais assim, direto. Aí, Tem. alimentos inflamatórios, né? Que é o álcool, bebidas açucaradas, no geral, e os anti-inflamatórios, né? O azeite de oliva, as frutas, verduras, os peixes ricos em ômega 3. Também tem alguns suplementos, mas aí são coisas mais individualizadas, né? Mas o ômega 3 seria o que seria o carro-chefe, assim, que todo mundo poderia estar usando. Também tem as questões dos temperos naturais, né? Que são muito bons, assim, para ter um potencial anti-inflamatório, como a cúrcuma, principalmente a cúrcuma junto com a pimenta do reino, temperos naturais, entre outros. Muito bom. Muitas pessoas não dão valor, né? A gente é profissional, a gente tem formação, mas a gente também faz parte da população leiga no sentido de convivência. E a gente ouve pai, mãe, tia, amigo, pessoas que falam, ah, que besteira, quando a gente fala de alimentos no sentido de favorecer ou piorar um sintoma como a dor lombar. E as pessoas acham que não tem uma relação tão grande, que de repente é sobrepeso. A gente sabe que é um dos fatores, mas eu ouço muitas pessoas dizerem assim: ah, o médico diz que eu tenho que perder peso. Restringe a dor ao aspecto do peso, né? E não consegue enxergar ligação, conexão com a alimentação. Outras pessoas falam: ah, é genético, meu pai tinha algum problema relacionado. Muitas pessoas falam da dor de coluna como sendo um problema somente estrutural, que é o problema estrutural, uma hérnia de disco, uma disfunção ali na articulação, um desgaste, né, na articulação. E já tem pessoas um pouco mais atualizadas que sabem que a dor lombar ela pode ter uma relação com as questões emocionais também, Sim. que é um outro aspecto que a gente não vai abordar de forma profunda, mas é bom, faz parte a gente pincelar. Então, ansiedade, depressão, outros problemas, disfunções emocionais podem trazer uma repercussão física, tensões musculares que podem dar um falso positivo, que a gente pensa que é neural, que é o famoso ciático, que está atacado, e nem sempre. Pode ser que o ciático esteja ali íntegro, mas a musculatura está tão tensa que ela comprime a raiz nervosa, comprime o trajeto nervoso e acaba gerando a mesma sintomatologia de um nervo lesionado, de um nervo machucado. Então, vale muito a gente comentar que a nutrição ela vai tanto te trazer um diagnóstico. Eu tenho também uma nutricionista que trabalha a parte intestinal comigo e eu percebo, como você disse, na sua experiência com a nutrição, eu percebo quanto que faz diferença quando eu como errado e quando eu como certinho. É Uhum. absurdo. Parece que é mágica, não é? Sim, exatamente. Inclusive uma dor, né, que hoje em dia tem muitas pessoas com diagnóstico de fibromialgia. Não é o tema da live, mas tem uma relação muito grande com o intestino e com a inflamação sistêmica. Muito bom. Eu concordo 100%. Açúcar, né? Em excesso, leite, derivados, glúten. Algumas pessoas têm mais sensibilidade, outras menos, mas no geral existem alguns tipos de alimentos que eu percebo, Roberta, que eles estão nesse ranking aí dos alimentos inflamatórios que vão de alguma forma te causar dores musculares, dores articulares, irritabilidade, problemas no intestino, problemas de absorção. Alguma coisa mais ou menos nessa linha também, né? Uhum. Perfeito. E
Pode Em falar. relação, vamos começar aqui falando da endometriose e a dor lombar? Vamos. Vamos falar da endometriose e da dor lombar, mas deixa eu fazer um gancho para você entrar nesse assunto, que é o Sim. seguinte. Muitas pessoas que têm endometriose, elas já sabem que, principalmente no período menstrual, vão sentir dor de coluna. Ela já tem essa consciência. Eu atendo pacientes com endometriose que falam: quando eu tô menstruada, minha coluna trava. E tem pessoas que sabem que a endometriose tem essa ligação com lombalgia. Só que o que muitas pessoas não sabem, eu queria desmistificar isso também, aí você vai entrar no conceito um pouquinho mais sobre a endometriose, é que existem situações que é subdiagnosticada ou mal diagnosticada a endometriose. Por isso que vale a pena, se você está aí do outro lado e você tem dor na coluna e você não sabe se tem endometriose, até já fez algum exame superficial, vale a pena você investigar mais a fundo, porque tem casos que é muito pequenininha, né? O sangramento é muito pequenininho, tá bem escondido e tem exames muito específicos que vão mostrar essa endometriose e você pode estar aí sofrendo por anos sem saber que seu diagnóstico é esse. Mas vamos falar agora sobre endometriose. Primeiro, né? O que é o endométrio? O endométrio é o tecido que reveste o útero e que todo mês ele cresce e descama, né? Que é a menstruação. Ele só não vai descamar quando a mulher engravidar, que vai ser ali no endométrio, né? Que cresceu, que o bebê vai se implantar. Quando é a endometriose, o que é a endometriose, né? É quando esse endométrio ele cresce fora do útero. Quando ele se prende na bexiga, no intestino, nos ovários, até na parte muscular do útero, né? Que aí chama de adenomiose. Não, a causa é multifatorial, né? Tem várias opções assim do que pode ter sido, né? Uso de anticoncepcional, genética, entre outros. Mas é uma questão que mesmo a gente, os exames principais, né, é a ultrassom com preparo intestinal, a ressonância magnética da pelve e o relato da mulher, né? Se tem cólica durante a menstruação, se tem um fluxo forte, se tem coágulos, se tem dor na relação, se tem dor anal também durante o período menstrual, a dor lombar também é um indicativo e a infertilidade, né? Uhum. E aí, em relação à dor lombar, né, e a endometriose, quando é que você vai pesquisar a endometriose? Porque tem muita relação assim com os focos. Aonde são os focos da endometriose? E por esse motivo acaba irradiando para as costas. E muitas vezes também a mulher sente ali a dor pélvica durante o mês inteiro, tanto antes da menstruação, durante e depois. Também depois da relação também tem a dor pélvica. E isso vai contraindo e irradiando para a dor lombar. Então é uma dor secundária, assim, né? Posso chamar assim? Né? Sim, E não é específica da coluna. E aí, perfeito. quando A você gente vai chama também suspeitar? de dor referida, que é Sim. secundária. É. E aí, quando você vai suspeitar da endometriose? Né? Quando a dor lombar piora na fase menstrual, quando os tratamentos, né, com a fisioterapia não estão resolvendo a dor lombar. E aí você também vai para aquela história clínico, né? Tem fluxo forte desde a adolescência, tem cólica menstrual, esses outros sinais e sintomas também vão indicar que pode ser uma endometriose. E aí, para fazer os exames, é necessário, né, a requisição com o médico. A médica que você vai procurar, primeiramente, normalmente é a ginecologista, relatar para ela estar te pedindo esses exames específicos. Muito bom. Vamos para a cereja do bolo, tá? Vamos para o topinho ali. Vamos começar falando sobre coisas relacionadas a sintomas. O que mais aparece para você ou nas suas leituras, né, nos seus estudos, você percebe que mais é, realmente a queixa, a reclamação das mulheres que têm endometriose é a dor lombar ou ela não está entre as primeiras ou os primeiros sintomas referidos? Não é o primeiro, né? O primeiro mesmo é a cólica, né?
mas muitas vezes a dor lombar vem depois, porque fica com a cólica e aquela contração reflete ali na lombar também, né? Então, cólica é o principal sintoma, assim, que as pessoas falam, que reclamam, que apresentam. Sim, a primeira cólica, a segunda é a dor lombar e nunca e muitas vezes a mulher não consegue relacionar. Acha que tem dor de coluna. Que é E pode ser também dois que seja por diagnósticos esse motivo, diferentes, né? seja por esse motivo que não relata a dor lombar logo. Muito bom. Muitas vezes é Porque, só quando você pergunta, né? A cólica é algo mais assim, eu tenho muita cólica. perfeito. Uma coisa que eu acredito que é muito pertinente, Roberta, é a seguinte: médicos que diagnosticam o paciente, a paciente com endometriose. A maioria deles, isso vai ser baseado na sua clínica, né? Na sua prática clínica. Recomendam a nutrição, recomendam outras abordagens, ou ainda é uma ligação escassa, pequena, e na maioria das vezes o tratamento acaba sendo com pílulas, com medicamentos, e de repente faria muito mais diferença se tivesse mais essa indicação e essa mudança de estilo de vida, essa alimentação saudável. Como é a sua visão sobre isso? Os médicos hoje já estão bem assim, indicando bem para nutrição, porque veem que tem esse braço é muito importante, mas às vezes a mulher quer algo mais rápido, né? Perfeito. Porque a parte da nutrição envolve muito a mudança, sua mudança, né? Tem um esforço maior. Mas realmente, como é uma doença inflamatória, por mais que você faça cirurgia, que você faça tratamento hormonal, se você não faz esse outro lado de alimentação, mudanças de hábitos, atividade física, regulação ali do ciclo circadiano, você vai precisar operar novamente, ou então vai estar sempre, digamos que tapando o sol com a peneira ali, né? Perfeito. Mas Agora, os médicos já estão muito alinhados mesmo com o nutricionista. que legal, Bastante. isso é muito bom. Porque às vezes eu percebo isso na fisioterapia, né? A gente não consegue alcançar o número de pacientes que a gente deveria no sentido de educar e de tratar, porque eles não são educados pelo próprio médico, ou muitas vezes não tem essa recomendação para fazer a fisioterapia, para ir para a nutrição, e eles acabam optando por não fazer, porque o médico disse que só o tratamento medicamentoso já está sendo suficiente. E aí a gente acaba perdendo não só a possibilidade de tratar de forma mais completa, mas muitas vezes de mudar o rumo da vida do paciente de uma forma integral, porque a mudança de hábito, de mentalidade, da alimentação tem um poder a longo prazo muito mais impactante do que só o uso de uma pílula de um medicamento, não é? Exatamente. E o anticoncepcional, ele não trata a endometriose, que fique claro, né? Ele vai mascarar os sintomas ali. Perfeito. Mas aquilo vai estar sendo aumentado. Então, quando a mulher for querer engravidar, simplesmente parar o anticoncepcional, pode ser que não tenha um resultado satisfatório ali, né? Mas graças a Deus os médicos estão bem alinhados aí com em relação a isso. É mais às vezes a paciente querer fazer essa mudança, né? Sim, perfeito. Agora, sendo sincera, me colocando aqui no lugar da paciente, que eu sei que as pessoas pensam assim também. E aí você vai ser, por um minuto, minha nutricionista aqui agora no momento. Eu tenho endometriose e eu preciso fazer mudanças alimentares. Mas uma dificuldade é muito verdadeira. E esta é relações sociais e alimentação. É uma das coisas mais difíceis. É você ter um cardápio ali prescrito, personalizado, recomendado. E você ter sábado uma festa, domingo outra festa, segunda-feira um batizado, quarta-feira um aniversário. E aí você fala, meu Deus, porque. E tem pessoas que têm uma vida social, né? Tem pessoas que têm uma vida social muito badalada e elas realmente têm muitas demandas, muitos lugares para ir. Como fazer como colocar em prática, como mudar os hábitos de forma equilibrada, que eu não fique tão radical, porque a gente tem que pensar de uma forma prática, né? E real, real. Ninguém, aqui minha opinião como ser humano, ninguém consegue seguir um cardápio 100% por um mês inteiro. Por mais que eu saiba assim, ó, Certeza.
Não é? Por mais que eu saiba, eu Sim. tenho uma alimentação livre. Às vezes a gente não consegue, porque é como eu disse, não é só a minha mentalidade, é a minha realidade social, os meus ambientes ali que eu estou, certo? Que eu não tenho controle, muitas vezes trabalho muito tempo fora, eu não consigo fazer todas as marmitas. Então, sendo prática mesmo, você como nutricionista, não sei qual dica, qual informação você daria sobre essa verdade de que nem sempre dá para seguir tão perfeitinho assim. Assim, primeiro, se a gente for multiplicar, né? Se a gente fizer 3 refeições por dia durante a semana, que são 7 dias, são 21 refeições. Você vai ter mais refeições na rotina do que refeições fora da rotina. Boa. Por mais que no final de semana você tenha sábado um almoço, de noite um casamento, no outro domingo um churrasco e de noite outro evento. São 4 eventos, né? É muito, você tem mais dias na rotina. Então, às vezes, o que eu vejo é muito assim, acordou sábado de manhã, vai ter um evento meio-dia, um aniversário, algo. Já começa de manhã querendo comer como se já estivesse no evento. Mas o evento é só na hora do almoço. De manhã você pode manter a sua rotina. Muito Ou bom. então, muitas vezes, sim, vai para a festa de noite e aí traz um docinho para casa para no outro dia de manhã comer. Coma no evento, mas não leve para casa. Porque aí também, quando você tem em casa, é mais difícil resistir. Quando você está no evento, você vai ali fazer, vai comer, né? E também a questão, tipo assim, você entender o que te faz mal. Tem pessoas que o glúten vai fazer mal, muito mais, vai inflamar mais, vai fazer a pessoa ficar com a digestão pior do que o leite, por exemplo, e os derivados. Então, é você, se você vai sair, em vez de você comer uma massa, você comer, por exemplo, um risoto que não tem o glúten, mas tem o leite ali, tem o queijo, né, os derivados. E você ir entendendo o seu corpo, porque a gente não vai botar todo mundo na mesma caixinha. Você também Perfeito. precisa desse autoconhecimento, né? Inclusive, alimentos saudáveis você pode não digerir bem. Significa que aquele alimento não é indicado para você, pelo menos naquele momento. E aí você está entendendo o seu corpo e vê o que você digere bem. Porque muitas vezes a gente fala assim: você é o que você come. Mas não, você é o que você come, digere, absorve e excreta. Se alguma dessas etapas tá não está ocorrendo bem, então você não está tendo uma alimentação tão saudável assim. Se você, Uau. por exemplo, se você não consegue fazer cocô diariamente, né? Não tem muita dificuldade, você está com um problema na excreção. Que aquilo também vai ser um problema. Por exemplo, na endometriose, quando você fica com a prisão de ventre, o hormônio que vai ser excretado nas fezes, ele vai recircular na corrente sanguínea. É como se você alimentasse ali a doença, né? É um Uau. exemplo aí, por causa da endometriose, né? Sim, sim, sim. Então, assim, ó. Gilza falou aqui que consegue seguir 100%. Gil é exemplo até para as nutricionistas. Arrasou! Tirando o Gilza, que é uma exceção, brincadeira. Eu sei que dá pra seguir, mas assim, eu tô falando isso porque às vezes é a dor das pessoas, né? Tipo assim, poxa, Sim, eu não consigo. Aí o que que as pessoas fazem? Se sabotam. Já que não consegue seguir 100%, não segue nada, como você falou. Então, eu acho que o que eu entendi do que você disse aqui foi equilíbrio e inteligência. O que é o equilíbrio? Se eu sair um pouquinho, volto de novo, mantendo sempre ali dentro do mais saudável possível, fazendo boas escolhas. E a inteligência de você raciocinar o que é que você deveria comer, baseado no seu conhecimento de você mesma, o que te faz sim. bem, o que te faz mal, mas também no que foi disposto ali no seu cardápio. É proteína, é um carboidrato complexo, né? É a empim que está escrito lá com frango desfiado. Mas eu tô aqui numa viagem, tô na casa de uma pessoa e não tem a empim com frango desfiado. Você também não precisa comer a cocada. O que que tem mais perto de uma empim com frango desfiado, né?
tem um Sim. peixe, não é frango, mas é um peixe, tem uma banana da terra, tem um arroz. Então Sim, a ovo, gente ovo sempre tem, né? tem um ovo. Então é sempre buscar o equilíbrio para que a gente não saia tanto, reduza os danos e a gente não se faça mal em nome de uma alimentação prazerosa ou em nome de viver um estilo de vida prazeroso, relaxado, livre, né? Ah, esse negócio de fazer exercício todo dia e comer botando na balança todo dia, isso não é liberdade, isso não é vida, né? As pessoas podem pensar assim que é um cárcere, mas na verdade liberdade é você poder escolher entre não ter que tomar um remédio para pressão alta quando você tiver 50, 60 anos, não ter que cortar açúcar porque você tem diabetes, não, né? Não ter que Aham. fazer coisas no futuro porque hoje você escolheu ser livre de uma forma mais saudável. Toda escolha tem uma renúncia, né? E o mais importante aqui é quando você começa a se sentir bem. Por isso que Gil aí falou que ela consegue. Porque quando ela viu a mudança, quando ela começou a se sentir extremamente bem, eu quero sentir isso sempre, né? Perfeito. E isso se aplica muito também, Roberta, e todo mundo que está aqui, à atividade física, que é o braço direito, vamos dizer assim, da alimentação saudável. A atividade E física, da coluna também e da saudável. coluna também. Não, isso daí a gente não tem nem dúvida. É um mito que quando a gente tem dor de coluna, seja por endometriose ou outras causas, a gente tem que ficar de resguardo, a gente tem que deitar. Isso é um mito. Na verdade, a nossa coluna precisa de exercício e o remédio para a coluna é atividade física regular. E quando você experimenta, como a gente acabou de comentar aqui, uma alimentação saudável que funciona para você, mais um estilo de vida ativo, onde você pratica atividade física regular, você também vê os benefícios que isso traz. Por Uhum. exemplo, para quem tem dor crônica e que pratica atividade física regular, as pessoas falam sem a gente precisar perguntar. Eu sou outra pessoa quando eu não faço exercício físico. Eu tenho muito mais dor, eu tenho muito mais fadiga, eu tenho muito mais o cansaço, né, que é a fadiga mesmo, e outros sintomas associados. Então, se você começa a viver um estilo de vida que você pratica yoga, que você faz uma meditação, que você faz atividade física regular, come de forma mais consciente e saudável, não tem como você andar para trás mais, não é isso? Uhum. Em relação à atividade física, muitas pessoas, mulheres principalmente, acham que tem que, assim, ser algo exaustivo todos os dias, tem que dar a vida todos os dias, tem que ser algo, assim, extremamente pingar CrossFit. horrores, né? Você pode também, né, tem relação com o ciclo menstrual. Nem toda a fase do ciclo a gente tá dando tudo, assim, com toda essa energia. Então, a gente fazer uma coisa mais leve, né? Fazer uma caminhada, fazer um yoga, fazer um pilates, fazer uma aula de dança. E quando você estiver no seu momento forte, fértil ali, que você vai estar com toda a energia, você faz a aula de CrossFit, vai na academia, bota um peso, o maior peso que você aguenta, né? Mas nos outros períodos, você fazer algo mais suave, mas sempre estar fazendo algo mais respeitando o corpo e as mulheres respeitando as fases do ciclo, que isso é muito importante. Muito bom. Isso que você falou é uma chave, inclusive, relacionada a esse tema que a gente trouxe aqui, dor de coluna e endometriose. Para todas as mulheres que menstruam e que têm seus períodos menstruais, estão ainda com seus períodos ativos, essa é a dica que eu dou também. Perceba se você está no seu ciclo menstrual, se você está sentindo cólica, você não precisa deixar a atividade física de lado. Você pode mudar a intensidade ou mudar a modalidade. E aí você Uhum, tem um pouco mais de cuidado com você, né? Seja um pouco mais carinhosa com você mesma. exatamente. Mas você não vai deixar de fazer atividade física, que é muito importante. E aqui só um parênteses falando sobre a importância da atividade física mais específica, que é a fisioterapia também, né? Exercícios próprios da fisioterapia, como exercícios relacionados à área da fisioterapia pélvica e pompoarismo, exercícios de fortalecimento da musculatura do core, que são os músculos que protegem a coluna, músculos mais profundos do abdômen, músculos do assoalho pélvico. Essa musculatura que está em volta
do útero, em cima, embaixo, músculos viscerais, músculos de contração mais explosiva, como quadríceps, eles precisam também ser trabalhados para que você possa ter um benefício. Então, você está ali sendo acompanhado por um médico, mais uma nutricionista. Saiba também que fazer atividade física de forma mais personalizada, específica, vai trazer benefícios para você. E uma das dicas que eu já quero dar aqui, falando do ponto de vista prático, é super simples. Não precisa de muita coisa. Associar o exercício respiratório com a contração simples do assoalho pélvico ali da musculatura que segura o xixi, né? A musculatura da vagina. Então, é uma dica super simples que todas nós mulheres podemos fazer sem precisar de pezinho necessariamente, sem precisar de roupa de academia necessariamente. Onde você estiver, de manhã, de tarde, de noite, você pode fazer um exercício respiratório consciente, pausado e associar isso a contrações do períneo. Tem um número que a gente trabalha muito, que são 20 contrações para as contrações mais rápidas. E se você quiser trabalhar a musculatura mais de resistência, você pode contar no seu relógio 1 minutinho e ficar mantendo a contração de forma isométrica. E isso já vai trazer um benefício para você que tem cólica, para você que tem algum tipo de disfunção nessa região pélvica, até se você tem perda urinária, mas principalmente falando de endometriose, para você que é mulher, tem dor de coluna, tem endometriose, comece, se você ainda não faz, a praticar esses exercícios a partir de hoje. Eu quero ouvir umas dicas suas agora, Roberto. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Quando eu trabalhava como dentista, eu tinha bastante dor no lombar. Tinha questão emocional ali que eu percebi, mas o exercício que eu comecei a fazer depois da pandemia, assim, foi o. Tem pessoas que chamam de vácuo, LPF, hipopressivo, que eu sinto que melhorou bastante. Tudo bem que depois eu parei, né, de atender como dentista, mas eu senti que na época melhorou bastante e hoje eu criei o hábito de fazer. E eu sinto que quando eu vou fazer musculação, os exercícios que precisam de estabilidade, né, como agachamento, avanço, eu sinto que é como se eu tivesse com um cinto que trabalhou ali os músculos mais profundos, né? Perfeito. E é exatamente isso que acontece. Existem várias nuances desse exercício que você citou, do vácuo, por exemplo. Ele pode ser feito pensando mais na estética, associado com uma grande expiração, contração intensa, fazendo aquele. Visualmente a gente vê um vácuo na barriga, né? Ah, Essa é uma possibilidade. Dentro da fisioterapia, na reabilitação, a gente utiliza também esse exercício com o manguito, que é uma forma da gente mensurar, da gente marcar a pressão que o paciente está fazendo. Então, por exemplo, eu uso muito com os meus pacientes. Paciente deitado ali na maca, com os joelhos dobrados, eu coloco o manguito embaixo das costas e aí peço para o paciente fazer o movimento do vácuo, que é como se estivesse prendendo a urina, mas é uma ativação mais profunda do abdômen. Não é a mesma coisa de fazer abdominal. É totalmente diferente. E aí, quando o paciente atinge, eu fico com um reloginho na mão, avaliando. 40 milímetros de mercúrio, que de acordo com os estudos científicos é a força que o paciente tem que fazer, adequada, então eu sei que ele está ativando da forma correta a musculatura. Então, essa é uma outra possibilidade de fazer ativação dessa musculatura. E você pode fazer isso também na academia, com exercícios diversos de abdômen, de prancha, né? Prancha lateral, prancha com elástico, vários estímulos ao mesmo tempo. Também na fisioterapia pélvica, com o pompoarismo, você pode fazer associação de contrações abdominais. Então, tem muitas possibilidades. Mas, sem sombra de dúvidas, a contração da musculatura da barriga, para ser bem prática, assim, é imprescindível. Todas nós mulheres precisamos e deveríamos fazer exercícios como prancha, contrações mais profundas, associadas ou não à respiração, porque isso traz benefícios diversos. Alguém aqui perguntou, Fernanda, se pode fazer todo dia. Eu acho que ela está falando dos exercícios do períneo. Me confirme, Fernanda, se é isso que você está perguntando, se os exercícios do períneo podem ser feitos todos os dias. Se for,
Eu vou te dar duas respostas. Uma, sim, pode, porque você não vai estar necessariamente fazendo com carga. Tem exercícios do períneo com carga, com halteres, né? Com pezinhos. Existe isso. E geralmente você faz isso com um fisioterapeuta pélvico, que é especializado nessa área. Mas, se você não fizer com pezinho, você pode fazer essas contrações de forma mais leve todos os dias. Mas se for um treino mais pesado, com resistência, no geral a gente não indica que se faça treino de fortalecimento todos os dias. A gente precisa de um descanso, de um revezamento, né? Então, Igual se musculação, né? é igual a musculação, senão vai trazer cansaço, dor, sobrecarga. Me diga, Fernanda, se foi isso mesmo, se eu respondi sua pergunta. E aí eu quero agora te fazer uma pergunta, Roberta. Pode fazer. Eu quero que você fale pra gente, eu sei que de forma genérica, algumas dicas, na verdade, do o que devo comer, o que eu não devo comer, quais são as coisas principais, de forma genérica, que eu posso implementar na minha alimentação ou tirar da minha alimentação, se eu tenho dor de coluna associada ou não à endometriose. Primeiro, eu vou focar assim na digestão, né? Porque a gente ter uma boa digestão vai melhorar tudo, inclusive a endometriose ali. Eu gosto muito de iniciar o dia raspando a língua. O ideal seja um raspador de cobre, mas se não tiver, pode usar uma colher de sopa, sempre de forma suave, né? Vou Para não anotar. machucar a língua. Lá de trás para frente, aí é a dica da dentista e nutricionista, né? Boa. E fazer isso antes de qualquer coisa. Beber água na temperatura ambiente e se você tiver prisão de ventre, uma água morninha aí vai ser excelente para ativar o peristaltismo, né? E você conseguir ir ao banheiro, de preferência aí pela manhã. Gosto muito de focar na digestão. Uhum. Tem alguns chás, né? Principalmente os anti-inflamatórios, de gengibre aí, que é um bem clássico. E você também pode associar os chás de acordo com a fase do ciclo, né? O gengibre ali antes de menstruar, que é um momento bem inflamatório, né? As mulheres com endometriose têm a cólica, a TPM, né? Nesse momento, por causa do desequilíbrio hormonal que a endometriose causa. E a alimentação. A alimentação, porque eu não vou dizer assim, tire tudo de todo mundo, mas você precisa se observar. Muitas vezes a pessoa fica esperando, eu vou fazer o teste de intolerância à lactose. Mas você sabe que quando você come, você não se sente bem. Você precisa de um papel dizendo que aquilo não te faz bem. E às vezes o seu grau não é tão alto que vai detectar no exame. Mas você percebe que você não se sente bem. Que nem o glúten, o exame para ver se tem intolerância ao glúten, a doença celíaca, já é um exame um pouco mais invasivo. Você vai precisar, claro que você pode fazer o exame, mas se você percebe que você não se sente bem, que você fica distendida, que você fica estufada, você vai ficar insistindo só porque você não tem ali um papel dizendo para você que você tem problema com glúten, que você tem problema com a lactose? Uhum. Se auto-observar, né? Perfeito. Muito bom. E eu acredito que tudo isso, gente, sinceramente, passa muito por um olhar integral sobre você mesma, analisando não somente as questões alimentares e físicas, mas por mais que a gente não seja psicóloga, a gente não pode deixar de dizer que a gente precisa sondar, né? Nós mulheres precisamos sondar, avaliar como é que está a nossa alma, nossas emoções, como é que padrões de comportamento, né? Mulheres muito controladoras, muito rígidas. Cada padrão de comportamento, cada mentalidade, a saúde da nossa emoção, tudo isso vai ter um impacto na nossa saúde física. Isso não é mais uma opinião, hoje já é ciência também. Antes, a ideia de que o corpo e a mente tinham tanto impacto um sobre o outro ainda tinha um breu, né, por trás. Assim, os médicos não gostavam de falar disso. Mas hoje a gente já tem dados científicos que provam que doenças físicas, como o câncer, por exemplo, podem ter um fundo emocional.
Então, não é da noite para o dia. É uma mágoa de anos, é um comportamento repetitivo de anos que pode começar a trazer problemas na sua absorção intestinal, problemas na sua coluna. Tem médicos que já falam sobre falta de perdão como um dos fatores associados à degeneração lombar. E antigamente, se alguém falasse isso, ia dizer que absurdo, né? Isso Tá não é viajando. ciência. Mas por isso que a gente está aqui para falar para vocês, fisioterapia é importante, a nutrição é importante, mas a gente precisa ter saúde mental, a gente precisa fazer exames, a gente precisa se observar, perceber como é que está a nossa rotina, as nossas relações, porque às vezes alguma coisa não está indo muito bem na vida porque você não está bem em alguma relação com o pai, com a mãe, com o marido, e aí a sua vida não anda em vários sentidos. Então, a nossa mensagem de hoje central é a correlação de dor, endometriose e alimentação, mas sem deixar de dizer que você é um ser humano completo. E você, mulher, é um pouco complexa, mais do que os homens. A gente é mais complexa, mais completa, né? A gente pensa em muita coisa, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente precisa observar como é que está a nossa saúde em um plano geral. E não apenas pensar. Eu tô falando isso, Roberta, porque eu conheço mulheres que a alimentação era coisa assim restrita ao quadrado. Ao alface, assim, fazer exames genéticos que comprovaram que o alface e a banana faziam mal para a pessoa. Era nesse nível, minha paciente. E depois de um tempo ela percebeu que tinha muito mais problemas associados ao comportamento dela, mentalidade, a forma como ela encarava a vida, muito rígida, muito controladora, e que a alimentação era um fator importante, mas ela depositava tudo na alimentação, ela cortava tudo, ela fazia tudo com muita restrição e não resolvia o problema dela. Então a gente também não pode, né, dizer que assim, vai sair daqui com um cardápio alimentar, com treinos específicos e vai resolver tudo. Não vai ser verdade se a gente disser isso. Por isso, como eu falei, o autoconhecimento, até em relação aos alimentos aí, o que me faz bem, o que não me faz, é a porta, né? Você se conhecer, você se observar, e como você falou, nós mulheres somos mais complexas, a gente tem a intuição que é maravilhosa. E quando a gente aprende a ouvir, aprende a seguir ela ali, é incrível, né? Como a nossa vida caminha de outra forma. E em relação também a isso, né? Você, quando você quer controlar demais, né, a alimentação sempre limpa, sempre perfeita, isso também gera um estresse. Perfeito. Isso mesmo. Muito bom. E então, a nossa mensagem hoje para vocês. Primeiro, assim, deixem aqui se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta. Mas reforçando a nossa mensagem aqui hoje para vocês, nosso intuito é de trazer educação em saúde. Porque a gente perece, a gente passa por muito mais problemas quando a gente não tem conhecimento, né? O conhecimento é muito libertador. E aí, quando a gente se expõe, quando a gente refina o nosso paladar, e isso pode acontecer através do conhecimento, a gente começa a alcançar outro nível de mentalidade. E eu acredito que a mudança de mentalidade está no background das mudanças de hábitos. Ninguém impõe mudança de hábito para ninguém. A gente muda quando a gente entende a importância de mudar. Seja pela doença ou não, seja pelo sintoma ou não. Quando a gente ouve uma informação e a gente analisa e a gente pensa, meu Deus, isso faz sentido e eu não quero mais viver assim, é cada um individualmente que muda essa chavezinha e toma a decisão. Não quero mais continuar me alimentando como eu estava me alimentando. Não quero mais ser sedentária. Então, não adianta alguém te obrigar a prescrever, né? Não adianta você pagar caríssimo numa consulta médica, você vai sair de lá. Eu tenho pacientes assim, viu, Roberta, que sai de uma consulta caríssima com o médico e diz pra mim, ele passou isso, isso e isso, eu só fiz isso. Não adianta. Sai de uma consulta com nutricionista maravilhosa e não come o que foi passado. Faz fisioterapia, paga para fazer fisioterapia e não faz as atividades que deveria fazer, não tem os cuidados que deveria fazer. Não vai mudar nada na sua vida. Então, antes de você mudar os hábitos, você precisa mudar a sua forma de pensar, a sua mentalidade. Entender por que comer melhor. Entender para que você vai fazer atividade física.
quem você quer ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, como é que você quer envelhecer, como você quer ser esteticamente, como você quer parecer também, porque tudo isso tem a ver com autoestima, não é? Tem a ver com estética, com bem-estar. Se você se alimenta melhor, pratica atividade física, você também vai ficar mais bonita, mais saudável, mais feliz. Então você tem que tomar essa decisão, não é verdade? Com certeza. E quando você se sente bem, você consegue manter aqueles hábitos, né? Faz sentido para você. Vira automático. Que nem quando eu falo de raspar a língua, eu acordo, eu vou assim pro banheiro, já no cega já assim, pra raspar a língua. É Fica normal, fácil, assim, né? né? É. Fica Que nem fácil quando de você lembrar. escovar o dente, você nem pensa mais, você escova o dente simplesmente, né? Perfeito, isso é muito importante. A gente gostar de fazer por causa do resultado. É como a pessoa que ganha dinheiro, para ficar numa linguagem bem fácil. Quem ganha dinheiro, quem faz um método e aprende a ganhar dinheiro, faz aquele método super rápido, começa a fazer aquilo em segundos. Por quê? Porque sabe que o resultado é o dinheiro. Se eu fizer esse método aqui, se eu fizer isso daqui direitinho, eu ganho tantos por mês, tantos por ano. Então pense que é como ganhar dinheiro. Se você fizer aqueles hábitos direitinho todos os dias, você vai ter o resultado. E o resultado é autoestima elevada, é se sentir bem com você mesma, alívio de dores. Se você faz atividade física regular e faz uma alimentação mais saudável, mais consciente, mais direcionada, você vai ter alívio de dores. É comprovado cientificamente que a atividade física é mesmo que analgésico. É como se você estivesse tomando uma pílula de remédio se você faz atividade física regular. Então, se você cuida da sua saúde mental, se você tem um estilo de vida mais leve, se conecta com a natureza, tem boas relações, cada pontinho desse vai te levar a resultados cada vez melhores e mais satisfatórios. Então, eu quero agradecer você, Roberta, por esse tempo, por compartilhar com a gente aqui um pouquinho da sua experiência, da sua visão, das dicas que você deu e do conhecimento que você trouxe sobre endometriose. A gente falou aqui dos conceitos, né? A relação com a coluna, a importância de você investigar, porque existem tipos de endometriose que são subdiagnosticadas ou mal diagnosticadas. Então você precisa investigar porque de repente você tem endometriose, não está tratando corretamente e está sofrendo sem necessidade. É. Falamos também da importância da alimentação. E aí eu quero te convidar a falar, assim, fazer sua fala final para a gente encerrar nossa live hoje. Inclusive, quando você fala aí dos exames, né, da endometriose, muitas mulheres acham que o exame de rotina, né, da ultrassom transvaginal, que a gente faz anualmente, que a ginecologista passa, que isso aí teria como detectar. E não, esse exame você não consegue detectar. Você tem que fazer a ultrassom com o preparo intestinal. Então, é algo mais específico que precisa realmente de um preparo, não é igual o outro que a gente faz anualmente, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer, né, o seu convite e é nessa essa nossa nova parceria que está se iniciando, né, essa live aí também para dar abertura. Espero que a gente tenha aí muitos contatos, né, muitas pacientes aí que possam se beneficiar tanto do meu serviço como do seu. A nossa conexão foi de primeira, assim, e é isso. Espero que as meninas aí tenham aproveitado, tenham entendido um pouco o que é a endometriose, né? É, os sinais e sintomas mais clássicos, os exames principais e como a alimentação não é algo assim quadrado e engessado, né? Que o que faz bem para uma pessoa pode não fazer bem para outra. E alimentos saudáveis também pode não estar te fazendo bem por causa da digestão. Então, precisa se observar e precisa também de um profissional para estar guiando, né, esse caminho. Perfeito, muito bom. Então, Para todas as meninas que estão aqui, eu quero encerrar dizendo que o paladar não retrocede. Eu aprendi essa frase em uma leitura de um livro muito especial que eu fiz e eu nunca esqueci, guardei no meu coração e aplico esse conceito para todas as áreas da minha vida. E que vocês possam guardar
essa mensagem. O paladar não retrocede. Uma vez que você experimenta de qualquer coisa, em qualquer sentido, que é melhor do que o que você já comeu até esse momento, nunca mais você consegue ser quem você era antes, né? Então a busca sempre vai ser pelo melhor, pelo excelente, por aquilo que é mais saboroso e saudável. Então que vocês lembrem disso, não retroceda ao paladar de vocês, busquem sempre melhores conversas, melhores pessoas, melhores ambientes, melhores opções de alimento, melhores hábitos, e eu tenho Uhum. certeza que nós vamos viver mais, com mais saúde, fazer mais bem na sociedade do que mal. E obrigada a todo mundo que está aqui comentando, agradecendo, dando parabéns. Foi muito bom estar com vocês. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Notado já essa frase, adorei. Beijo, gente. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.